Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Igreja Luterana de Interlagos. Quero dar prosseguimento ao nosso projeto A Bíblia ao longo do ano. Hoje, dia 24 de maio, vamos estudar o livro de 1 Crônicas, capítulos 21 a 24. Vamos juntos? Iniciando então pelos capítulos. Capítulo 21 temos como principais destaques o levantamento do censo. Davi escolhe o castigo, Davi edifica um altar na eira de Ornã e o lugar do templo. Temos 5 questões neste capítulo. A primeira questão é a seguinte: que diferença existe no relato entre 1 Crônicas 21 e 2 Samuel 24 acerca do censo? E qual é a diferença? A diferença está exatamente no versículo 1 do capítulo 21, onde nós lemos: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Nós não temos esta mensagem lá em 2 Samuel 24. E lá até nós temos um pouco mais de dificuldade de entender por que Deus não aprovou o censo. E aqui está muito claro, no sentido de que o censo desagradou a Deus porque vem de Satanás, né? O que nós podemos compreender é que, eventualmente, Davi ficou com receio. Ele não tinha medo, mas parece que, depois de tantas batalhas e de uma idade já mais avançada, ele passa a ter medo. Ele passa a ter receio, então ele quer contabilizar o seu povo para saber se ele pode ainda conquistar ou não ser conquistado por outros povos. E isso vai desagradar a Deus. Questão 2. Quantos homens foram contabilizados no censo? Temos a resposta em 1 Crônicas 21, versículo 5, onde lemos: Joabe apresentou a Davi o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Então, por volta de 1.500.000 homens juntando Israel e Judá. É interessante que já aí nesse recenseamento há essa divisão entre homens de Israel e homens de Judá, apesar do reino estar unificado. Questão 3, por que os homens das tribos de Levi e Benjamim não foram contados? Temos a resposta em 1 Crônicas 21, versículo 6, onde nós lemos: Porém os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Então parece que Joabe não concordou com a ordem do rei e não contabilizou. Não temos clareza de que forma ele vai levar isso para o rei Davi, porque que isso provavelmente iria desagradar ao rei. Mas talvez pela punição que Davi vai sofrer diante do recenseamento, ele também deixou isso de lado. Questão 4. Depois de Davi ter escolhido a punição que sofreria, porque Deus vai aparecer, vai se manifestar a Davi, mostrando que ele não gostou de Davi ter levantado esse censo, e aí vai conceder a Davi 3 escolhas ou 3 opções de punição, né? Nós vamos ver que ele vai propiciar a Davi as seguintes opções: 3 anos de fome, 3 meses consumidos diante dos seus adversários, sendo alcançado pela espada dos seus inimigos, ou 3 dias pela espada do Senhor, a peste na terra e o anjo do Senhor. Então, depois de Davi ter escolhido a punição que sofreria, e ele escolhe a punição do Senhor, e não dos homens, e nem os 3 anos de fome, ou seja, 3 dias sofrendo pela espada do Senhor, a peste na terra e diante da ameaça do anjo do Senhor em punição ao pecado, qual que é a reação que Davi terá que os governantes de hoje evitam? 1 Crônicas 21, 14 a 17, para compreendermos bem o contexto, diz assim: Então o Senhor enviou a peste a Israel e morreram 70.000 homens do povo de Israel. Deus enviou um anjo a Jerusalém para a destruir.
Quando estava por destruí-la, o Senhor olhou, mudou de ideia quanto a este mal e disse ao anjo destruidor: basta, retire a sua mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Davi ergueu os olhos e viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembaiada na mão, estendida contra Jerusalém. Então, Davi e os anciãos, vestidos de pano de saco, o que demonstra arrependimento, se prostraram com o rosto em terra. Davi falou para Deus: por acaso não fui eu quem mandou contar o povo? Eu é que pequei e fiz esse mal. Mas estas ovelhas, o que fizeram? Ah, Senhor, meu Deus, que a tua mão seja contra mim e contra a casa de meu pai, mas não contra o teu povo, para castigá-lo. Então, o que Davi vai fazer que os governantes de hoje evitam? Davi vai assumir toda a responsabilidade e vai dizer ao Senhor que a tua punição recaia sobre mim e não sobre o teu povo. Nós percebemos em catástrofes como a que aconteceu recentemente, governantes fazendo o contrário. Ao invés de assumirem responsabilidade, eles dizem: agora não é momento de fazermos uma caça às bruxas, aos responsáveis. Não é momento? Mas quando será? E normalmente quem faz isso é exatamente quem é o responsável. Por isso que nós vemos que a atitude aqui de Davi é completamente diferente da atitude da maioria dos governantes de hoje. Diante do que aconteceu no Rio Grande do Sul, o que todos os governantes da esfera federal, da esfera estadual, das esferas municipais lá daquele estado deveriam fazer? Está aqui o meu salário. Está aqui o fundo eleitoral. Vamos ajudar na reconstrução deste estado. Não vamos tocar no dinheiro do povo, não vamos tocar nos impostos da população, mas vamos nos sacrificar. Por quê? Porque diversas emendas que deveriam ser utilizadas para evitar esse tipo de tragédia não foram. Porque muitas obras que deveriam ser feitas ao longo dos anos, das últimas décadas, não foram feitas. E a responsabilidade é tríplice entre União, Estado e municípios. Mas ninguém assume. Eles simplesmente falam que não é momento de assumir responsabilidade. Porque eles querem que a poeira baixe e que ninguém seja responsabilizado. Questão 5, de que modo Davi fará com que o anjo do Senhor coloque a espada na bainha? Temos a resposta em 1 Crônicas 21, 18 e depois 22 a 27, onde nós lemos: então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi edificar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Versículo 22 em diante. Davi disse a Ornã: dê-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Venda-me este lugar pelo seu devido valor. Então Ornã disse a Davi: que o rei, meu senhor, a tome para si e faça dela o que bem quiser. Eis que dou os bois para o holocausto, o debulhador de cereais para a lenha e o trigo para a oferta de cereais. Dou tudo. Porém o rei disse a Ornã: não, eu vou comprar pelo seu inteiro valor, porque não tomarei o que é seu para dar ao Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi pagou a Ornã por aquele lugar 7 quilos e 200 gramas de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor, que lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a sua espada na bainha. Ou seja, o anjo não efetuou o castigo final, porque Davi cumpriu com tudo aquilo que era necessário e agradou a Deus em arrependimento. Para o cronista, o censo e a peste eram significativos apenas como acontecimentos que levaram Davi à decisão de construir o templo no local onde ficava a eira de Ornã. Fato sequer mencionado lá em 2 Samuel. É importante que se diga que Ornã, lá em Samuel, vai estar aparecendo como Araúna. E não é porque Ornã é uma cidade e Araúna é outra, mas porque provavelmente houve uma dificuldade aqui com o nome estrangeiro na tradução. Este é o capítulo 21, passamos ao capítulo 22,
que temos os seguintes destaques. Davi faz preparativos para edificar o templo e ordens de Davi a Salomão. Temos duas questões aqui neste capítulo. A primeira diz o seguinte: que argumento Davi utilizou para providenciar materiais para a construção do templo? Temos a resposta em 1 Crônicas 22, versículo 5, onde nós lemos: pois Davi dizia, meu filho Salomão ainda é moço e inexperiente, e o templo que será edificado para o Senhor deve ser sobremodo magnífico, para nome e glória em todas as terras. Portanto, vou providenciar o necessário para a construção. E assim, antes de morrer, Davi providenciou materiais em abundância. Ou seja, o argumento que Davi utilizou para providenciar materiais foi que Salomão ainda era muito moço e inexperiente, e ele deveria fazer isso. Questão 2. Ao chamar Salomão para edificar o templo, Davi relata o motivo pelo qual ele não pode construir o templo. Que motivo era esse que só aparece em 1 Crônicas 22? Talvez você já saiba, mas não custa lermos o texto. 1 Crônicas 22, 7-9 diz assim: Davi disse a Salomão, meu filho, tive a intenção de edificar um templo ao nome do Senhor, meu Deus. Porém, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, você derramou muito sangue e fez grandes guerras. Você não edificará um templo ao meu nome, porque derramou muito sangue na terra, na minha presença. Eis que lhe nascerá um filho, que será homem pacífico, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, o nome dele será Salomão, e nos seus dias darei paz e tranquilidade a Israel. Esse é o motivo pelo qual Davi não vai poder edificar o templo ao Senhor, por ter derramado muito sangue. Mas isto não significa que Salomão fosse moralmente melhor do que Davi, ou que as guerras de Davi não tinham justificativa. Foram essas guerras que possibilitaram um governo de paz de Salomão num reino fortalecido, e propiciaram ao rei e à nação a liberdade de finalmente se concentrarem na grande tarefa de construir o templo de Deus. Lembrando que o nome Salomão vem da palavra hebraica Shalom, que significa paz. O que vemos em 1 Crônicas 22 é que Davi jamais abandonou o desejo de construir uma casa digna de Deus. Ele aceitou o revés da recusa de Deus e direcionou todas as suas energias e o seu entusiasmo para o que podia fazer: escolher o local, reunir o material, elaborar o projeto. Este é o capítulo 22, passamos ao capítulo 23, onde temos como destaque turnos e funções dos levitas. Temos apenas uma questão, que é a seguinte: segundo 1 Crônicas 23, 28-32, quais eram as funções dos levitas? 1 Crônicas 23, 28 diz assim, e os seguintes: o serviço deles era ajudar os filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, na purificação de todas as coisas sagradas e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, cuidar dos pães da proposição, da melhor farinha para a oferta de cereais, dos bolos sem fermento, das ofertas assadas e das misturadas com azeite, bem como dos pesos e das medidas. Deviam estar presentes todas as manhãs e todas as tardes para darem graças ao Senhor e o louvarem. E sempre que fossem oferecidos os holocaustos do Senhor nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas diante do Senhor, segundo o número determinado. Os filhos de Levi deviam cuidar da tenda do encontro e do santuário, e deviam ajudar os filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. Portanto, desde os primeiros dias da peregrinação no deserto, o dever dos levitas fora manter e transportar o tabernáculo. Eles também ajudavam os sacerdotes, algo que nos últimos tempos faziam nos muitos santuários espalhados pelo país. Agora, a arca devia ter uma sede permanente e a adoração devia ser centralizada no templo de Jerusalém. E assim, Davi deu novos deveres aos levitas: o cuidado e a manutenção do templo, as funções de magistrados, zeladores, músicos e coristas e a assistência geral aos sacerdotes. Os levitas começavam seu trabalho com a idade de 30 anos. Davi ordenou que, uma vez terminada a construção do templo, entrassem no serviço
aos 20 anos. E chegamos ao capítulo 24 de 1 Crônicas, onde temos como destaque os turnos dos sacerdotes. E apenas uma questão: quantos grupos de sacerdotes existiam e como foi decidida a ordem de serviço? Havia 24 grupos de sacerdotes, todos descendentes de Arão, irmão de Moisés e primeiro sumo sacerdote. Eles estavam encarregados de sacrifícios no templo, e cada grupo servindo 2 semanas do ano. A ordem era decidida por sorteio. Então é sempre importante nós fazermos essa distinção dos levitas e dos sacerdotes. Os sacerdotes eram levitas, eles eram da tribo de Levi, mas os sacerdotes, eles tinham um trabalho um pouco além dos levitas. Os levitas tinham um número maior, os sacerdotes estavam em um grupo menor, né, conforme nós vimos aí. Eram 24 grupos de sacerdotes que estavam encarregados de sacrifícios no templo, e cada grupo servindo 2 semanas apenas do ano. Este, então, o resumo e as questões dos capítulos de hoje. Passamos para os ensinamentos para os nossos dias. Primeiro deles: embora o Senhor não permita que Davi construa o templo, ele permite que o rei faça os preparativos para que Salomão possa concluir a missão. O Pai Celestial chama os pais terrenos para cuidarem de seus filhos e auxiliá-los. Isto é especialmente importante em assuntos de fé, sendo a construção do templo um exemplo excelente. Por isso, você pai, você mãe, vocês têm uma responsabilidade de instruírem seus filhos nos cuidados do Senhor e das coisas do reino. Segundo e último ensinamento: Davi organiza os levitas para o serviço de culto em Jerusalém, por eles terem sido anteriormente espalhados ao longo das tribos. Ao longo da Escritura, vemos a importância de cultos organizados, o que Deus ainda espera de nós hoje. Apesar das congregações serem imperfeitas por serem compostas por pecadores, o Senhor tem confiado a elas sua preciosa palavra e os sacramentos para o nosso perdão por intermédio do Evangelho. Podemos apreciar nossa congregação como local por meio do qual Deus prometeu nos abençoar. Eu espero que este estudo tenha sido de grande proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue acompanhando o projeto A Bíblia ao longo do ano. Amanhã retornaremos para finalizarmos o livro de 1 Crônicas. Muito obrigado por acompanhar, fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo.